Olá pessoal, bom dia para você que é do dia, boa tarde para você que está nos assistindo na tarde, boa noite para quem está nos assistindo na noite. Hoje a gente vai falar de uma personalidade muito importante no cenário das artes do Brasil, né, no cenário da nossa arte, que é a Tarsila do Amaral. A gente vai falar um pouquinho da vida muito rica dessa pintora. Ela nasceu no dia 1º de setembro de 1886, nessa sede da Fazenda São Bernardo, no município de Capivari, no estado de São Paulo. Família muito rica, o pai tinha grandes propriedades rurais no interior de São Paulo, né? E teve o privilégio de ser educada ao lado de mais 7 irmãos, ouvindo a mãe tocar piano e o pai recitar poema em francês. A língua francesa foi ensinada para ela logo na infância, então ela cresceu falando 2 idiomas. Aos 16 anos, ela foi para o Colégio Sion completar os estudos e depois para Barcelona para concluir os estudos dela. E na Espanha ela pinta o primeiro quadro, né, o quadro que dá a ela uma certa consagração, que é o Sagrado Coração de Jesus, esse quadro que trouxe, né, revelou para os professores dela o talento que ela já tinha com as artes, né? E aí quando ela termina os estudos e vem para o Brasil, ela casa com um primo, o André Teixeira. Ela já era noiva dele, mas ele impunha para ela um comportamento recatado, doméstico. Talvez era uma atitude que ela acho que não tinha pensado muito em ser isso. E aí quando nasce a primeira e única filha do casal, a Dulce, ela decide pela separação e volta para a casa dos pais. Ela tinha ótimos relacionamentos, né? Ela inclusive com Santos Dumont, ela oferecia almoços, né, nos jantares, junto ao ateliê dela. E uma coisa muito importante é que ela fazia questão de servir nos jantares, inclusive para milionários que vinham da França, a comida tipicamente brasileira, a feijoada, né, que originariamente uma comida que nasceu nas senzalas, caipirinha. E aí ela vai para a França fazer a primeira exposição dela, e quando ela casa com o segundo marido, que é o Oswald de Andrade, um escritor, um intelectual de São Paulo, né, que participou juntamente com ela e outros intelectuais e artistas da abertura da Semana de Arte Moderna. E a pintura dela vai adquirir 3 características, né, 3 fases diferentes. Essas fases são paralelas, né, à realidade de vida dela. A primeira fase dela é a fase denominada pau-brasil. O que seria o pau-brasil, né? Vamos lembrar que pau-brasil era a árvore que a gente tinha aqui quando os portugueses chegaram, né, e que deu o nome do nosso território. Nessa fase, ela tem muita cor, muita forma, temas tropicais, né, que é a realidade brasileira. Ela retrata muito a fauna, a flora, a máquina, os trens, né, o trilho que estava em plena expansão, a malha ferroviária no Brasil. E ao paralelo a isso, essa quase que modernidade urbana surgindo, né? Aí essa é a feira, né? Quem nunca foi numa feira brasileira, que os europeus que chegavam aqui ficavam assim admirados com a exuberância de frutas, né? Que já lá na Europa já não tinha tanto. Nessa outra fase aí é o Mamoeiro, né? Na mesma fase, pau-brasil, a obra O Mamoeiro, a presença das cores. A gente observa muito que ela gosta do azul, do verde e do amarelo, as cores da nossa bandeira. Ela vai retratar também a estação central do Brasil, né? Tá vendo aí o trilho, a ferrovia que vai ser inaugurada. Novamente, muita cor, que essa exuberância de cor a gente não percebe muito nas obras europeias, né? Que é mais um impressionismo, que é uma coisa monocromática. A gente vai trabalhando muito jogo de luz e sombra, mas ela rompe um pouco para trazer a cor, né? A vivacidade brasileira. Aí ela, ao lado desse quadro dela, que é o Morro da Favela, ela era no exterior eles costumavam falar que era cor caipira, então, né, no meio acadêmico não era muito bem aceito esse colorido dela não, na época, né? E aí ela já traz aí uma forte impressão cubista, mas não deixa de colocar um tema brasileiro, que são as crianças negras, né, na favela, brincando aí perto do lago. O vendedor de frutas, que a gente percebe muita presença do negro, né, nessa fase das telas dela, porque ela foi criada por amas de leite, né?
ela foi criada por escravas e isso ficou muito impregnado na obra dela. Ela tem a segunda fase dela é a fase antropofágica. O que seria o movimento antropofágico? É aquilo que eles decidem como antropofagia, quando o índio comia carne humana, né? Então, o que ela quis expressar com isso? Ela vai comer, devorar os elementos da cultura europeia, né? E a partir dessa deglutição, de devorar, ela vai produzir a própria arte dela. A primeira obra dela, antropofágica, o Abaporu, é a obra mais valiosa. Eu não sei precisar os milhões que ela vale atualmente. E ela pintou para dar de presente para o seu segundo marido, o Oswald de Andrade. A presença da ama, né, chama a atenção da gente que tanto no Abaporu quanto nessa outra obra aqui a gente percebe a laranja, uma metade de uma laranja representando o sol, porque o pai dela tinha extensas pés de laranja, né, propriedades que exportava laranja. Só que em 1929 o Brasil e o mundo, né, a gente vai experimentar a crise o crack, eles falam, né, o crack da Bolsa de Nova York dá uma quebra e como efeito dominó no sistema capitalista, o mundo inteiro entra em crise. No Brasil, essa crise vai refletir imediatamente nos produtores de café, os produtores rurais, e o pai dela não ficou longe desse cenário. Ele perdeu muito dinheiro, as fazendas foram hipotecadas e a Tarsila separou-se do segundo esposo e foi trabalhar. Ela precisou trabalhar para ajudar a família, o pai, né? E ela vai ter um terceiro namorado aí, né? Um novo namorado, o médico comunista Osório Cesar. Ela participou de algumas reuniões de estudos comunistas, né? E por conta disso ela é detida. Ela ficou presa e depois disso ninguém nunca mais viu ela envolvida com questões políticas. Mas paralelo a tudo isso, ela desenvolve a terceira fase, que é a fase social. Ela vai para Paris trabalhar também como uma operária, né, de uma construção. E aí a partir disso, essa nova realidade social dela, ela começa a abordar nas obras. Uma outra obra também muito rica e famosa é essa, Os Operários, e até ela segunda classe, porque aí ela passa a viajar de segunda classe, né? Ela também se torna uma operária das indústrias, né? do capitalismo industrial em plena expansão da fase das indústrias, e aí a gente vai perceber isso, que ela com mais intensidade no momento que ela também vai trabalhar na União Soviética como pintora de parede, né? E aí ela tem um convívio grande com essas mulheres operárias, trabalhadoras, que vai viver uma realidade totalmente diferente, porque embora já houvesse a fábrica absorvendo a mão de trabalho, não existia lei. Por exemplo, a mulher podia dar à luz, logo em seguida ela tinha que retornar ao posto de trabalho, porque não tinha licença maternidade, não tinha férias remunerada, né? Então era um trabalho muito sofrido nesse período aí. E aqui a missionária, nesse quadro, é interessante a gente observar o olhar social dela, porque enquanto não se tinha programas de creche, né, o Estado, o país, nem o município se preocupava com a educação das crianças. Então as mães com o recém-nascido ia trabalhar, quem que ficava com esse bebê? Eram as instituições religiosas, né? As primeiras creches, os primeiros cuidados que essas crianças, filhas de operários, tiveram foram através das instituições religiosas, as creches, né? Continuando aí, essa é a tela que se chama Garimpeiros. Ela vai mostrar também a realidade, né, do garimpo, que normalmente era exercido por um negro, embora já havíamos passado pela libertação, né, pela Lei Áurea, mas ainda era esse tipo de trabalho braçal ainda era impregnado, né? Essa outra tela aí, pintada em 1925, a família, né, outra fase social, e aí você percebe a identidade cultural negra muito forte, né, a convivência dela com essa realidade. E ela vai falecer por motivos de depressão, né? Ela vai pintar até os últimos dias dela, ela pinta, né? Ela falece, alguns autores trazem que ela falece em 73, outros em 85, mas a verdade é que ela pintou mais de 270 quadros, né? Sempre repetindo aí a nossa brasilidade. E aí eu sugiro a você que, se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, é muito importante para a gente divulgar os nossos talentos brasileiros, né? Deixe o seu ok, o seu like aí no vídeo
E a semana que vem a gente vai falar um pouquinho da Frida Kahlo. Não é brasileira, mas é muito rico também o trabalho dela.